Hoje é dia de conjunção, começa um novo ciclo super importante, Marte e Júpiter, toda conjunção é importante, especialmente quando envolve Marte como um gatilho, né? A gente conhece Marte porque ele engatilha situações importantes dentro de um mês super eletrizante, dentro de uma semana eletrizante dentro do mês de agosto. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, se você está de volta, uma honra ter você por aqui, considera se inscrever, aquele like me ajuda muito aqui no canal, e se você sabe de pessoas que gostam de astrologia, vou agradecer estar aí nas suas rodas. E me comenta aqui quais são suas dúvidas com relação a esse ciclo. Vamos conversando aqui juntos. A gente tem, então, a combinação de dois planetas, né, na conjunção. Então, esse vídeo nós vamos falar sobre as datas desse ciclo, a simbologia dos dois planetas, eles juntos, e aí eu vou contextualizar dentro desse ciclo que ele tá, porque não é só uma conjunção isolada, gente. Vocês que acompanham o canal já sabem que é importante, não é nem que eu gosto, é importante. Eu ia falar que eu gosto de contextualizar, mas a astrologia pede que a gente veja um contexto mais amplo, isso que é legal a gente pensar astrologicamente. Vamos lá, então dois planetas se encontram, eu vou voltar aqui para esse slide com todas as datas do ciclo para a gente pensar, mas a gente começa um ciclo novo hoje, 14 de agosto, e aí esses dois planetas vão fazer toda a dança astrológica entre oposições, quadraturas, aspectos harmônicos. Vamos entender primeiro um pouquinho a simbologia dos dois para a gente voltar e entender essas datas e o contexto do ciclo que a gente tá, ok? Vamos juntos aqui. Então, como eu disse, a gente está numa crescente, numa escalada de tensões. Eu vou colocar aqui o card da jornada de agosto, que explica todo esse gráfico, toda a jornada. Se você quer adquirir a jornada, tá aqui também na descrição do vídeo para você. Mas a gente tem essa escalada, esse meio do mês extremamente tenso. Eu comentei lá, a gente tem esses temas de poder, porque a gente está falando de leão, os temas da fala, como eu comentei bastante nesse vídeo, por serem gêmeos, essa conjunção. Então a gente tem essa escalada envolvendo poder, disputas. Vamos comentar um pouco sobre tudo isso, mas antes eu quero contextualizar a simbologia dos dois planetas, né? Então aqui a gente tem, e é importante dentro desse cenário que a gente está falando tanto de tensão, e nós conhecemos Júpiter por ser o grande benéfico, só que a gente precisa entender que Marte aqui engatilha uma série de tensões, e Júpiter, como todos os planetas, a gente pode ir pelo lado harmônico ou desarmônico, né? Então vamos olhar aqui por partes. O Marte, então, primeiro vamos ver esse planeta mais lento que vai engatilhar, é energia, vigor, é o planeta que responde pela nossa função da ação, né, da expressão, da autodefesa, é o enfrentamento, a coragem, o vigor físico. Então tem todo um lado de muita energia quando a gente fala de Marte. É o iniciador, o regente de Áries. Então tem todo esse ímpeto, impulso, impulsividade. Do lado sombra de Marte, que é tido como um dos planetas maléficos pela astrologia tradicional antiga, né? Marte, Saturno, Plutão. Então tem os planetas que são tidos como mais desafiadores. No seu lado sombra, a gente vê então os embates, as disputas, as competições, a fúria, a raiva, como a gente lida com tudo isso. Então esse pacote Marte junto com Júpiter, que aí do seu lado, expansão, fé, otimismo, conhecimento. Vamos ver como a gente também pode usar isso construtivamente, vamos falar daqui a pouco, que é muito bacana, né? Conhecimento, a fé, a gente ampliar horizontes, o regente de Sagitário, a gente poder ir além, né? Também rege viagens, as viagens longas, né, esse eixo dos planetas que regem Gêmeos e Sagitário, falam de mobilidade, né? Então, do lado de Gêmeos, a gente está falando de um Mercúrio, que é o seu regente, que está retrógrado, e do lado de Sagitário, que é o Júpiter, né? Então, fala dessa questão de mobilidade. Então, também outra referência de Júpiter super importante que a gente está vendo hoje nesse momento de notícias no Brasil super importantes envolvendo o STF, também tem a ver com justiça, né, com toda a parte de leis, né, o legislativo, os exageros, orgulho, megalomania, vaidade. Então a gente tem essa combinação desses dois. Já vou mostrar para vocês o mapa da conjunção, que a gente vai entrar numa outra camada, que é os aspectos que essa conjunção está fazendo. Então, por enquanto, eu estou falando da combinação desses dois, certo? Então, vai acionar, Marte que engatilha, aciona esses temas, e a gente está vendo muito forte no Brasil esses temas.
Não fosse só isso, a gente está falando de uma combinação que se dá em Gêmeos. Falamos bastante, tanto no vídeo da jornada quanto da lua nova, sobre a importância do que a gente fala. Então a gente está vendo no Brasil divulgação de áudios, né, a importância do que é falado. Nessa temporada que a gente está com Júpiter em Gêmeos, tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre isso. Há um cuidado ainda maior com o que a gente fala, o que a gente divulga. Então, áudios que divulgam Gêmeos, envolvendo o judiciário Júpiter, e daqui a pouco eu vou rever aqui rapidinho o mapa da lua nova e o mapa dessa junção de Marte e Júpiter para a gente ver os embates, certo? Então a gente tem esse fogaréu. A gente está falando de uma combinação Marte e Júpiter num signo de ar, Gêmeos, numa temporada leonina, fogo. Leão rege poder, então autoridade, os monarcas, né? Toda essa questão de poder está sendo extremamente questionada, especialmente nesse mês de agosto. Eu venho falando em todos os vídeos, eu preciso repetir isso para vocês. Desculpa a insistência no tema, vocês que acompanham estão sempre aqui, estão vindo zilhões de vezes, mas é importante. Dentro de um cenário ainda mais amplo, que é o Plutão em Aquário, trazendo uma revolta com o status quo, uma convulsão social que literalmente a gente está vendo no mundo inteiro. Júpiter rege todos os temas ligados ao estrangeiro, as questões ligadas à imigração, que é um outro tema que está latente no mundo. Então, isso tudo agora, a gente começa um novo ciclo dessa dupla, certo? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente ver aqui as datas. Então, o início do ciclo se dá em Gêmeos, e aí eu coloco aqui para vocês darem um print screen, guardarem, porque esse ciclo, né, que leva 2 anos, que é o ciclo de Marte aproximadamente, quando ele toca algum planeta, vocês vão ver, e hoje o foco do vídeo a gente fala da conjunção, mas ao longo dessas datas eu vou voltar com vocês e apresentar esse slide para que a gente veja o desdobrar dessa dupla, que pode ser aproveitada de uma maneira muito bacana, especialmente nos aspectos que estão em azul e verde, que são os aspectos fluidos, sextil 60 graus e o trígono 120 graus, que você vê que é uma dança, né, entre os dois, onde a gente pode aproveitar essa energia, que é pura energia, né, Marte engatilhar a nossa expansão, a nossa vontade, os nossos projetos, a gente ter ânimo, disposição. A questão agora que a gente tá é que quando eles estão juntos, a gente pode facilmente cair nos seus excessos, então a gente querer fazer muita coisa, a gente hiperestimar, megalomanias, orgulhos, vaidades, a gente querer encaixar muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente coloca fogo, a gente coloca energia, Marte, um excesso de autoconfiança de Júpiter, que acredita, que tem fé, que acredita que vai dar certo, numa temporada de excessos, que é a leonina, né, do ponto de vista de tensão. A gente está falando de Leão, que é um signo que acredita em si, que é muito bacana. Comentei com vocês da gente enfatizar esse lado talento na temporada leonina, mas cuidar dos excessos e aproveitar Marte e Júpiter para que a gente possa, então, mobilizar, né? Veja onde cai no seu mapa esses, deixa eu só ver aqui na jornada, o grau 16 de Gêmeos, que é onde está acionando essa dupla, a área de experiência que está acionando aí no seu mapa, certo? Bom, o mapa da conjunção, gente. Então, conjunção 14 de agosto, meio-dia pelo horário de Brasília, 12h04. Nós temos os dois juntos. Então, para o Brasil, essa conjunção cai numa casa 7, que é uma casa de acordos, de disputas, né, do que foi acordado, de relações com o exterior. Tô falando do ponto de vista coletivo, tá, gente? Pra gente pensar aqui juntos. E olha que curioso isso tudo, né? A gente tá... um outro ciclo super importante, eu não vou misturar, vou separar os vídeos, mas é importantíssimo a gente contextualizar que essa conjunção acontece quase junto, né, gente, com a quadratura Júpiter-Saturno. Júpiter, leis, legislação, como eu estava dizendo para vocês, judiciário, e aqui a gente está falando do Saturno, né, que são as regras do jogo, lideranças aqui também acionadas. Olha aqui, olha essa conjunção acionando casas angulares de forma... Casas angulares, para você que está começando na astrologia, são as casas 1, 4, 7 e 10, que são casas as mais importantes, as premissas mais importantes de um mapa. Então, nós temos isso acionado, né? Uma casa 4, Saturno ali, que é uma casa de oposição,
né? E essa tensão entre essa dupla, quando a gente quer fazer muito, como eu estava dizendo, a gente está com muita energia, só que Saturno vem cobrar conta. Talvez a gente esteja muito animado com muitas coisas no ponto de vista individual e ainda não tem recurso, ainda não tem condições, ou lidando com frustrações, com atrasos, com precisando maturar os temas que é Saturno. Do ponto de vista coletivo, voltando para o Brasil, a gente tem essa casa de disputa, nós temos uma casa de oposição, que é a casa 4 com Saturno ali, o Sol caindo lá na 10, né? Essa casa 10 em tensão, né? Com essa dupla, né? Então, assim, tudo bem, olha só que tensão que a gente está nesse momento, né? E aí é só para, né, fazer também uma referência ao mapa da Lua Nova, num ciclo que tem uma densidade, que eu comentei lá na casa 12, infelizmente essas notícias terríveis que a gente viu de queda de avião em São Paulo, tem essa coisa densa de casa 12, como eu comentei lá no mapa da Lua Nova, certo? E também, dentro deste ciclo da Lua Nova, que começou no dia 4, que dá o tom dos próximos 28 dias, nós temos de novo essas casas acionadas, né? A conjunção no mapa da Lua Nova cai na casa da liderança, né? Que está em tensão aqui com Saturno, na casa dos acordos, das relações, que é a casa 7, certo? Percebem que esses temas estão engatados? E olha que curioso, essa Lua Nova tem Urano, que inverte tudo, que é o surpreendente, o que inova, o que alterna, o que traz rupturas, na casa do judiciário. Então, interessante, né? Às vezes é tão literal a astrologia. Então, a gente vai ver um desdobrar de temas de essa semana, como está prometido, né, pela jornada, gente. A gente vai ver deste ponto agora, dessa junção de Marte e Júpiter, que aciona poder, né? Porque Júpiter também está ligado à liderança, Marte também é um líder, né? Tem esse lado de competição, de liderança, numa temporada leonina, né? Que vem falar dos pontos de poder, nas figuras de poder. Nós vamos ver essa escalada de tensões, tá? Vou falar mais sobre isso no vídeo sobre a lua cheia. Se você esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui. Me comenta as dúvidas que vai ficando, gente, que vocês me ajudam demais quando vocês comentam, vocês me direcionam, tá bom? Bom, então nós temos essa escalada de tensões, né? Por conta dessa conjunção ocorrer dentro desse cenário de quadratura com Saturno, que a gente tem que dar conta do que dá para bancar, né? O que a gente tem de energia, o que dá para colocar em prática. Saturno com responsabilidade, com maturidade. O mapa da conjunção Marte-Júpiter, que é o nosso tema aqui hoje, vocês veem que eu falei que ele tá travadinho aqui, né? Lua, que é o povo, na casa 1, que é uma casa da expressão dessa coletividade para o Brasil, regente da casa 9. A Lua rege a casa 9 aqui do mapa da conjunção dessa dupla, Marte e Júpiter. Certo? Então, esses temas, olha, judiciário, a Lua na casa 1 ali dando destaque, em Sagitário, adicionando esse eixo, né, esse eixo de comunicação, do que é falado, de relações internacionais, e a casa do executivo, que é a casa 10, a casa de liderança, com Sol ali, Mercúrio retrógrado, certo? E o que traz revisões, traz inversões de temas, né? E o Saturno ali na cúspide, né, na casa 4, que é a casa de oposição, fazendo essa tensão, né? Então, a oposição, o povo, a gente tem essa tensão aqui ligado a todos esses assuntos, certo? Por isso que a gente bate tanto na tecla de poder dentro da temporada leonina, ok? Bom, vamos ver aqui no mapa do Brasil, gente. Para o mapa do Brasil, essa é a Lua Nova de Leão, o mapa do Brasil tá aqui. O que eu recomendo para vocês? Olha que interessante também para vocês fazerem no de vocês. No mapa do Brasil, o Brasil tem Júpiter e Leão em Gêmeos. Por isso que a gente é esse povo acolhedor, relacional, né? Então, a Lua fala muito desse emocional coletivo do povo, né? Em Gêmeos. Então, essa conjunção acontecendo a 14 graus, 16 graus, desculpa, de 14 a 16 graus, aciona, né, essa casa 4 do Brasil, tá? 10 graus aí de separação, mas a gente pode considerar essa conjunção que tá ali na casa 4, que de novo é um reforço dessa dupla febril. A gente tá falando de um momento febril, Marte e Júpiter juntos, dentro desse contexto.
na casa de oposição, que é a casa 4, acionando toda a parte emocional, o povo, a lua, reforçando esse lado do povo no mapa do Brasil, certo? Então, eu recomendo vocês fazerem isso. Olhem onde cai esse grau, né, o grau 16 de Gêmeos no seu mapa. Que área de experiência é essa? Eu tenho comentado para você olhar também, além da casa de Gêmeos, tema de um outro vídeo, mas para você entender dentro desse contexto de travas de Saturno, né, de cobrança. Saturno cobra a responsabilidade, né? No mapa do Brasil, a gente está falando do Saturno ali que está transitando no início da casa 2, porque é casa de recursos, de finanças, que a gente já comentou em outros vídeos. E para você, onde é que está caindo esse questionamento, né, de expansão, desse ímpeto Júpiter-Marte, né, aqui no mapa do Brasil, nessa casa 4, e a cobrança, né, para o Brasil, ali Saturno cobrando a questão de recursos, de finanças, de ter realmente aí, no caso, dinheiro de verdade, né? A gente falando de recursos financeiros para bancar tudo isso, a conta chega, né? Então, como que tá isso no seu mapa? Me comenta aqui que áreas que estão sendo acionadas. Para os Estados Unidos, olha só, para os Estados Unidos cai na casa 7, que é uma casa também, a casa de relação, né, de acordos, está acionado ali para o mapa dos Estados Unidos. Eu comentei que esse mês de agosto nós também vamos escutar dentro dessa lua cheia, por conta das convenções que vão eleger, né, o candidato democrata nos Estados Unidos. Então, se não me engano, até no dia da lua cheia, se não estou enganada, entre 19 e 20, preciso confirmar. Mas a gente vai ouvir também falar sobre isso. E eu venho comentando que a temporada leonina, diante dessas travas que a gente está vivendo, aciona também o mapa de Israel, e que onde pode ter tensões, desdobramentos. A gente teve o assassinato do líder do Hamas e também despontando, né, acionando esse mês de agosto com Urano ali muito forte na lua cheia, tudo pode acontecer, né? Com essa conjunção Marte e Júpiter acionando uma casa 8 de Israel, que também é uma casa que tem a sua densidade, que tem a sua profundidade, transformações, questões de poder. Enfim, queria dividir isso com vocês. Deixa eu voltar aqui para a gente fechando. Como que você pode usar isso no seu mapa? Me fala as áreas de experiência que você está vivendo. E até comentar para vocês também, que é a galera raiz que comenta aqui nos vídeos, quando vocês quiserem comentar alguma coisa do mapa de vocês, sempre fala Sol, Lua e Ascendente, que é o nosso tripé, né? Para a gente poder pensar juntos o que você está vivendo aí, dentro de como é o seu desenho interno, né? Qual o seu Sol, qual a sua Lua, qual o seu Ascendente, como que você vive tudo isso, né? Porque é toda uma composição de camadas aí do mapa. O Sol com a nossa identidade, a Lua o emocional, o Ascendente como inicia, como aborda a vida, e principalmente a área de experiência, então, que essa dupla vigorosa está acionando, e a gente cuidar do que a gente consegue agora colocar em prática, porque é muita energia junta com muita cobrança de Saturno ao mesmo tempo. Fez sentido? Me conta aqui. Obrigada se você chegou até aqui pela sua audiência. Me fala de onde você está escutando tudo isso e como está acionando aí. E a gente pegar leve, gente. É uma semana para a gente pegar muito leve. Conta até 10. É uma série de tensões. Eu vou comentar no vídeo da lua nova, da lua cheia, perdão, do dia 19, que tem uma série de aspectos juntos ali. Vamos então pegar leve, as pessoas estão tensas, a gente está sob tensão coletiva, individual, né? A gente como se a gente tivesse com um gás enorme, não podendo expressar, né? É o que eu brinco de Marte, quando a gente tem essa trava saturnina de alguma forma. Você tem aquela Ferrari na mão, mas está com o freio de mão puxado e você não consegue andar, e aí vem aquela frustração. Então vamos pegar leve, certo? Desejo pra gente que esse ciclo seja super poderoso. A gente vai voltar para falar das datas fluidas dele. Um ótimo ciclo para vocês. Me comenta aqui o que você achou e as dúvidas. Beijo enorme, a gente se vê no próximo vídeo.